dia, amores. Tava tentando achar um lugarzinho aqui com sol. Botei já uma florzinha aqui pra enfeitar, pra dar um quê de bom dia, né? Então, essa semana, às vezes eu tenho tantas coisas pra falar, gente, tantas coisas pra falar. Tanta coisa pra colocar pra fora. E são tantas coisas que eu não consigo falar nada. Eu fico pensando por onde começar. Vocês viram aí que em uma semana, um dia eu tava sorrindo, saindo, no outro dia eu tava desesperada, chorando, gritando, vocês não sabiam por quê. Minha vida é muito assim. Eu tava assistindo hoje de manhã o padre, né? Independente de qualquer religião aí, Fábio de Mello. Não sei se foi por agora o vídeo que ele fez ou se é um vídeo antigo. Ele contando da depressão que ele tava passando, né? E aí ele falando que ele odeia que as pessoas se preocupem com ele, perguntando: e aí, como é que você tá de manhã? E aí, como é que você tá de tarde? Aí chega no outro dia ou na outra semana: oi, e aí, melhorou? Você tá melhor e tal, da depressão? E ele falando que ele se sente muito desconfortável com essa pergunta, porque é como se vocês, vou me colocar no lugar dele, né? Vocês estivessem jogando a bomba pra cima da gente. Que a gente tá aqui com, seja lá qual for o problema, no meu caso, eu vou falar de doenças raras e de depressão nesse vídeo, pretendo falar dos dois. Gente, eu não sei como é que vai ser, porque assim, quem me acompanha sabe que eu tive vários diagnósticos ao longo da vida e que recentemente eu descobri que tenho uma atrofia de múltiplos sistemas, que é uma doença muito rara, e parkinsonismo, esqueci o nome, que evoluiu pra demência, né? Que aí eu esqueço as coisas. E as minhas histórias são contadas assim, eu começo a falar, passo uma rolinha ali, minha cabeça já foi, já deu uma volta, mas enfim, eu quero falar final de fevereiro, início de março de 2025. Aquilo ali que tá nos posts, foi aquilo mesmo, minha vida é isso mesmo. É um dia chorando, outro dia sorrindo, um dia conquistando, outro dia perdendo, um dia batalhadora, no outro dia sofredora, um dia vencendo. Já falei, né? Ah, meu Deus, essa memória me mata. Senhor abençoado, doutor Oxu, me ajude. Então, essa semana passada, tem uns 15 dias, eu fui pra Fortaleza ver minha amiga, grande amiga, há muitos anos, Thaisa, meu esposo. E lá faríamos, né, uma parte ali de contabilidade, administração, advogados e tal. Saúde, alguns exames, atualizar alguns exames, dentista. Enfim, Thaisa é uma das pessoas mais próximas hoje na minha rede de apoio. Já foi e voltou a ser, né? A vida trouxe ela de volta, graças a Deus, porque eu não sei o que seria da minha vida, não. Mas, como boas amigas, fiéis, os amigos, a gente só pode considerar amigos quando a gente passa uma fase muito difícil, pau quebrando lá, e a pessoa ali do seu lado. Porque eu e Thaís, a gente já passou perrengue. A gente já passou perrengue. Olha que são mais de 15 anos de amizade. A gente já passou perrengue juntas. A gente se conheceu no perrengue, estagiárias na indústria farmacêutica, se lascando lá de trabalhar. Olha, loucura. E passamos perrengue agora, em Fortaleza, né? Primeiro que essa viagem foi pra gente, mais uma vez, estar uma do lado da outra, se apoiar como amigas. Ela e Gel estavam precisando de mim, eu estava precisando muito deles.
E nós três evoluímos muito, conversamos muito durante a semana. Mas não tem como negar de que minha saúde tá frágil. E a gente ficou o tempo todo dentro de casa, resolvendo as coisas, saía assim pra ir no médico e tal. E aí a gente resolveu ir numa cafeteria perto lá da casa de Thay. E assim, a caminhada da casa dela para a cafeteria, assim, uma pequena caminhada, já me fez passar muito mal, pressão baixa, eu precisava deitar, enfim. Fomos pro dentista, a mesma coisa. Cheguei lá, tive que ficar desmaiada, deitada na cadeira, porque não aguentava levantar, gente. Gente, foi assim, é um mal-estar tão grande. Porque assim, quando eu tô dentro de casa, que eu caminho o quê? Da sala pro quarto, do quarto pra sala, né? No máximo aqui na frente. Mais uma caminhada, uma viagem pra mim, eu já tava achando que ia ser muito cansativo. Eu já tava meio assim, procurando desculpa, dizendo que era José, né, José? José. Falei que o problema era José Carlos da Silva, viu, galera? Aí falei que o problema era José, minha vizinha foi, ficou com o José, então. Olha lá, papai. E aí... Gente, é porque realmente é da doença mesmo, viu? Minha cabeça não tá legal, não. Então, minha saúde muito frágil. A gente tentou ir no shopping dar uma volta, eu não consegui. Eu passava muito mal. Thaisa falava o tempo todo, aquela sensação, assim, dava aquele respiro, sabe? E... o mal-estar, gente, pressão caindo, a glicemia no chão. Eu não conseguia andar, eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar. Enfim, Thaisa tá trabalhando numa parte de doenças raras e eu, paciente agora, descoberta agora de doenças raras. E aí foi, eu não sei se foi semana passada ou retrasada, o Dia Internacional de Doenças Raras. Fizemos um vídeo lá na varanda dela, eu vou postar depois e tal, falando de doenças raras. Pois bem, falando, né, dos pacientes com... Não sei o que aconteceu aqui. Dos pacientes que não são bem atendidos, não são bem tratados e tal. E de como é difícil o diagnóstico. O tratamento não, porque não tem como tratar, não tem cura, né? Mas tratar os sintomas, tipo assim, não tremer tanto como eu fico tremendo naturalmente. Conseguir tomar uma xícara de café, que antes eu não conseguia. Muitas vezes eu acabo derrubando as coisas, quebrando tudo, mas faz parte da vida que segue. Vamos lá. Pois bem, essa semana, aí vocês viram meu vídeo ontem, né? Antes de ontem, de desespero, chorando. E muitas pessoas não entenderam. Eu não sei, pra explicar tudo o que aconteceu em 2, 3 dias ali depois que já foi no meu retorno pra Itapema, pra cá pro sul de Fortaleza. Gente, não tem como, eu teria que ficar 2, 3 horas falando aqui no vídeo. Quanta coisa aconteceu comigo. As pessoas acham que é brincadeira, gente. As pessoas acham que é invenção, que é paranoia, que é loucura. Tá Thaís e minha mãe aí pra provar, a Michele, não me deixam mentir. Quanta coisa acontece uma atrás da outra. Eu não consigo contar aqui no vídeo todo, mas assim, eu tava até falando, divulgando meu crachá de girassol, depois eu vou colocar ele pra mostrar, que é um crachá para pacientes com doenças raras, não, para pacientes com doenças não acho que é doenças não visíveis, deficiências não visíveis. E eu tava com meu crachá, como eu falei, tava muito fraca, tava desmaiando, tava passando mal, já tinha perdido o primeiro voo por mal-estar, mais de 200 passageiros. E tive que descer do voo, enfim. Eu não sei se eu posso contar exatamente em detalhes, mas eu tava
era para estar protegida e na companhia de uma operadora, de uma indústria aí de avião. Oh, meu Deus do céu, meu Deus. Gente, é triste, viu? Essa demência. De uma empresa de voo, de uma companhia de voo. E aí eu tinha que estar na cadeira de rodas de deficiente. Então eu fiz a passagem toda por dentro do aeroporto com o pessoal da cadeira de rodas. Enfim, resumo da ópera, que aconteceram coisas assim que, olha, só porque eu filmei mesmo. E porque eu tava falando com Thaís e com minha mãe, online. Pra ver que não é paranoia, que eu não minto, que eu não menti. Gente, é tanta coisa que acontece. Eu fui esquecida em São Paulo. Perdida, completamente perdida. Em crise, em surto. Eu tava assim, muito paranoica, eu tava com muito medo. Quando eu tô assim, meio com surto, eu meio que fico uma criança. Aquela mulher leoa, lutadora que vocês conhecem, esqueçam. Eu viro uma criança mesmo, gente, indefesa. A sensação ali, até eu assistindo o vídeo depois, que eu nem lembrava, assim, era de pavor, de terror, E eu sinto, agora quando eu lembro, vocês vão ver que meu lado esquerdo tá diferente do lado direito, que eu acho que eu tive outro AVC. Eu não posso passar raiva, eu não posso me estressar. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que foram os dias mais terríveis da minha vida. Eu já passei por muita coisa. Mas não foi só o que aconteceu. Foi a situação de saúde que eu tava. Porque talvez eu super desse conta se fosse antes. Se eu tivesse numa situação melhor, qualquer pessoa desse conta. Mas assim, eu não estava dando conta. Eu não tava, eu chorava, eu entrei em pânico, assim, que Thaisa chegou uma hora, a Thaisa começou a chorar, falou, irmã, me perdoe, eu não sabia que você tava desse jeito, eu não sabia a gravidade da situação. Me perdoe, eu não sabia a gravidade da situação, nunca mais eu vou deixar você viajar sozinha, você não tem condição de viajar sozinha. E olha que Thaisa foi, assim, levando minha mala, minha cadeira, até o final. Ela falou, moça, eu quero, se eu puder entrar nesse embarque com ela, eu quero entrar. Quero deixar ela lá no limite. Mas, gente, não tem jeito, tudo acontece assim. Meu Deus, eu não sei se vocês vão ter paciência de assistir esse vídeo. Não sei nem se eu vou ter memória aqui pra poder fazer tudo. Eu não sei se é melhor eu gravando aí. Vou gravando. Vou gravando e desligando. Aí, Thaisa falou, vou deixar você lá no final. Tá bom. Nessa, aconteceu um bocado de coisa comigo. Eu fiquei em São Paulo, sozinha, de noite, em crise, em surto, sem remédio, sem roupa, sem nada. Perdi o voo, esqueceram os deficientes. Olha, minha gente, eu vou te falar uma coisa, mas tudo nessa vida tem um porquê. Porque junto de mim tinha uma criança, uma menina, não lembro o nome dela. Tava ela, a mãe e a tia. Ela tava com um crachazinho de girassol também. E aí, foi uma confusão na hora de descer do voo. Colocaram a gente lá numa rampa, que eu nem sabia que tinha rampa. Que aí você tem que passar, né? Tinha que ser com cadeira de roda, mas não tinha cadeira de roda suficiente pra todo mundo. Então, obviamente, eu dei a minha cadeira pra menina. Só que na hora de eu passar pra rampa, o cara, eu não sei se ele bateu no negócio ou se ele desceu, mas, gente, só acontece comigo. É coisa de filme. É missão impossível, eu juro. O negócio desceu, eu com a perna aqui, outra aqui, ó, me equilibrando, ó. Aí a mãe da menina me segurou, me puxou, enfim, fomos todos nós, né? Cartõezinhos de girassol. Aí, esse cansaço o tempo todo também. Cansaço, muito cansada. Gente, eu acho que o pior de tudo, aquele choro ali preso na garganta, aquele desabafo.
aquele alívio. Gente, eu acho que foram os piores dias da minha vida, mas eu acho que pela primeira vez eu soube realmente, assim, eu posso dizer com toda certeza, eu posso dizer com segurança o que é gratidão, o que é alívio, o que é conforto, segurança, o que é você poder fazer, sabe, aquele... É como se eu volto a sentir, hiperventilando, coração palpitando, o som crescendo assim no ouvido, os olhos dilatando. Parece filme, mas é assim. Foi tão surreal os sentimentos, assim, foram tão fortes pra mim, pungentes, como se eu ainda sentisse agora. O pavor, o horror. Não tô dizendo que eu estava numa situação de perigo, não. Mas eu tava numa situação de muita invulnerabilidade. Porque eu, quando eu fico em crise, eu fico igual, como me diz meu filho, igual uma criança. Uma criança mesmo de 7, 8 anos, perdida sozinha de noite no aeroporto. Eu não fazia ideia do que fazia. Eu tava sem cadeira de roda, sentada no chão, só tinha na minha frente uma escada rolante. Agora repare, eu com parkinsonismo, me tremendo toda, que eu tava sem os remédios, subindo a escada rolante, tem condição? Ia cair eu, mochila, escada rolante, tudo, larguei minha bolsa, perdi minhas malas, não sabia pra onde ir. Eu estava desnorteada. Eu realmente hoje assumo, né, que a minha saúde tá frágil, tá debilitada, e que eu sou independente, capaz, sim, mas até um limite. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio que me dá muita proteção, segurança, que são assim, que na hora, eles me deixam ter minha liberdade, aproveitar um pouco, né, dessa liberdade que eu tô tendo agora. E que, pela evolução da minha saúde, enfim, eles me protegem, assim, de retaguarda. Mas na hora que eu preciso, chega, entendeu? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. O terror que eu senti naquele dia, gente, sem andar, toda paralisada, sem conseguir falar direito, com a falta de ar. Gente, a fraqueza que eu tava sentindo, eu não sei explicar, porque eu nunca senti aquilo antes na minha vida. Eu estive doente muitas vezes, eu fiz várias cirurgias. Vocês sabem quantas vezes eu já passei por possibilidade de morte iminente, muitas. Eu nunca senti medo daquele jeito que eu senti naquele dia. Eu até tava conversando com a Thaisa, eu falei, existem medos reais e não reais, não importa se é real ou se não é real, importa o sentimento da pessoa. Gente, eu tava muito, muito desesperada. Eu não tinha condições nenhuma de tomar nenhuma decisão. Eu tava paralisada. Você olha no meu olhar, que é um olhar de terror, de medo, de pavor. E isso eu tentando rever, assim, depois de tantos anos de terapia, me remete muito a essa sensação de abandono, de fragilidade, de rejeição, de um lugar, assim, que não importa se é real ou se não é real, mas de criança com medo mesmo, de precisar de colo, de segurança, de ser parada. Gente, eu falava com a Thaisa no telefone, falava com minha mãe no telefone, eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar de tanto terror que eu tava sentindo. Eu não sabia o que fazer. Eu peguei um ônibus, fui pra rodoviária em São Paulo. Eu tava andando parecendo uma louca, me batendo nas pessoas. Já não conseguindo andar direito, não conseguindo falar direito. E aquele choro preso na garganta, preso mesmo. Porque eu acho que a primeira lágrima pesada, ela só caiu quando eu entrei naquele ônibus.
E eu fiquei em São Paulo, gente, sem saber, assim, sem ter noção, falando com Thaisa, falando com minha mãe. Eu tava tão perturbada. Eu tava tão perturbada com tudo que tinha acontecido. E eu acho, assim, que no fundo, eu senti tanto por aquela menina e por aquela mãe. Porque quando eu tento lembrar, assim, o que é que mais doeu, qual foi o gatilho, assim, pra me deixar tão perturbada. E assim, chegou uma hora que a menininha, ela se debatendo toda. Ela tem uma doença neurológica também tava indo. Ela tinha um exame pra fazer no outro dia, 7 horas da manhã. E eu ficava pensando, meu Deus, eu sou adulta, eu sou mãe, mas eu tô aqui tão cansada. Tão cansada, gente. Eu não tô falando emocionalmente, eu tô falando fisicamente. Eu nunca estive tão cansada. E eu não sei explicar a sensação daquele cansaço. Porque era uma exaustão tão profunda. Mas eu acho que eu já tive cansada assim antes, quando eu fiz cirurgias, ou depois de coma, de entubamento e tal. Mas eu tava no hospital, eu tava na cama do hospital, eu tava parada com meus familiares, com minha prima, Michele. E ali, naquele momento, me deu aquela sensação de não tem ninguém aqui por você. Você precisa ficar acordada. Você precisa aguentar. Você precisa controlar sua respiração. Aquela sensação de não tem ninguém aqui por você. Você precisa ficar acordada. Você precisa aguentar. Você precisa controlar sua respiração. Você precisa ser forte, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Você vai conseguir, porque eu precisava raciocinar, eu precisava tomar as decisões certas. Eu precisava me comunicar, me informar onde é que eu estava. E eu precisava chegar em algum lugar com segurança. Eu não sabia se eu ia conseguir, porque estava muito difícil. E aí, quando passou tudo, passaram os dias que eu fiquei lá em São Paulo no hotel, que eu entrei naquele ônibus. Eu não vou conseguir, eu acho que nunca mais na minha vida entrar em avião. E era tão confortável. E aquele travesseirinho novinho, cobertor quentinho, assim. E eu falando com minha mãe, com Thaís, e elas, você tá bem, você tá bem. Organizando tudo por trás. E eu pensando naquela menina e na mãe, eu falava, meu Deus, eu sou adulta. Eu tô conseguindo falar aqui o que eu tô sentindo. Eu lembro que Thaís falava, amiga, compre uma água, compre alguma coisa pra comer. Beba uma água, respire, respire. E eu tava naquele... Eu falava, eu não quero beber nada, eu não quero comer nada. Eu quero minha casa, eu quero meu cachorrinho. Eu quero minha cama, eu quero minha segurança, minha proteção, meu conforto. E eu pensava, pelo menos eu consigo falar isso. E a menininha tava se batendo toda, gritando. E ela apertava o peito da mãe. E a mãe dizia pra mim que ela tava com muita fome. Que ela tava com muita fome. Com muita dor. E que ela tinha um exame no outro dia de manhã, 7 horas da manhã. E eu tava tão exausta. E me sentindo tão mal por elas, porque elas ainda tinham tanto mais a percorrer. E elas tinham perdido o voo. E a gente tava todo mundo ali. E eu acho que a gente sabe o que significa a palavra gratidão. A gente tem gratidão pelo que a sociedade impõe, acha certo e tal. A gente tem noção do que é gratidão, mas, gente, eu acho que eu nunca havia sentido tão fundo, tanta certeza de uma palavra, de um sentimento, quanto
Eu só falava, eu vi no vídeo, eu só falava gratidão, gratidão. Eu brincava muito com isso, com Michele, com Pedro lá de Salvador. Ele falava muito isso, gratitude, gratidão. Gente, eu não sabia o que era gratidão. Porque quando eu entrei naquele ônibus, eu só pensava na menina, mãe, que ainda iam pegar outro voo, que eu não sei se eu consegui chegar para fazer o exame delas. E ao mesmo tempo eu me sentia tão egoísta, porque eu me sentia tão segura e ficava pensando, meu Deus, e elas? E elas? E eu ficava pensando, será que é justo eu ter gratidão? E eu tava com sentimentos tão confusos, eu falo no vídeo. Tô confusa, muito confusa. Gratidão, vou lutar até o último minuto, eu tava tentando me manter acesa, eu tava tentando me manter acordada. Ai, gente, mas deu tudo certo, tô em casa, eu tô bem, tô feliz. E eu tenho horário pensado tanto naquela menina, naquela mãe, que Deus proteja, ilumine. Que eu possa divulgar mais esse crachá de girassol. Que as pessoas respeitem mais as pessoas com deficiência, ou visível ou não visível. Se você vê uma pessoa numa fila de prioridades, não questione. Na rodoviária, um rapaz chegou a puxar meu crachá. Acho que não acreditou que eu tinha deficiência. Não questione que você não sabe. Na dúvida, deixa a pessoa passar. Porque eu tava ali respirando. Gente, eu tava contando cada segundo, cada respiração, pensando só mais um passo, só mais um passo, só mais um passo. E aí vem aquela pessoa ali naquele momento, não deixa você passar, que pode ser o passo que você perdeu, que você fez a pessoa perder. Vou parar um pouco.